Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Oi, eu sou a Jane Patrícia Haddad. Essa iniciativa é uma parceria minha, Jane Patrícia Haddad, com a plataforma SPEC. Nós criamos uma comunidade para falar sobre saúde mental. @Você Não É Todo Mundo. Nos segue lá, dá um joinha. Estaremos no Instagram, Spotify e YouTube debatendo, conversando, explorando temas sobre a saúde mental no mundo atual, nesse mundo da pressa, nesse mundo que não para. É um momento de pausa, de respiro. A nossa comunidade vai trazer pessoas que vocês nem imaginam. Dentre elas, educadores, empresários, gestores, crianças, jovens e até euzinha aqui. @Você Não É Todo Mundo. Quem nunca escutou a frase? Minha filha, você não é todo mundo. Ai, mãe, já sei. Nos segue lá. Olá, hoje o nosso episódio é com uma amiga, uma profissional que eu admiro, a querida Edinamar, vocês já devem conhecer, é a cara de Minas. Edinamar está na área pública há mais de 25 anos de experiência, principalmente na gestão educacional. Atualmente, ela ocupa o cargo de assessora técnica de educação mineira de municípios, presidiu a Undime de Minas Gerais, foi secretária de educação em Moema, cidade que eu fui 2 vezes e que é apaixonante, além de ter ocupado a vice-presidência da Undime e a diretoria da PAI Moema, que é um trabalho lindíssimo, de muita sensibilidade. Edinamar Assunção é uma pessoa que eu não podia deixar de trazer para dividir com vocês a pessoa que ela é e a referência na educação pública do Brasil. Edinamar, seja bem-vinda. Obrigada, minha querida, pela oportunidade. Estar com você é sempre bom, né? Estar com uma pessoa iluminada, que traz ensinamentos, que traz conforto, porque a educação pública, ela tem grandes desafios, né? E a Jane é essa pessoa que os profissionais de educação que tiveram oportunidade de conviver, né? Essas palestras dela pelo Brasil inteiro, sabe da sua capacidade, Jane, de encher o nosso coração de esperança e acreditar, de olhar para o outro. Te agradeço. Isso só é possível porque ainda existem pessoas que acreditam. E você é uma dessas pessoas, Edinamar. Eu queria que você falasse para a gente o que é a educação pública no Brasil, Edinamar? Então, a educação pública é esse desafio maravilhoso que dá oportunidades para todos aqueles que não têm condição de ir lá e buscar e de resolver sua vida e de olhar o mundo com outros olhos. Então, eu tenho um amor pela educação pública, Jane. E que a gente vê. Que a gente é buscar, é trazer aquela criança que não tem condição de pagar uma escola particular para esse mundo de oportunidades que é a educação. A gente vê as mazelas e eu compreendo o desafio dos secretários hoje com tantas políticas, mas é o olhar do gestor, de quem está na educação, de ter essa consciência, de abrir os olhos das pessoas para uma vida melhor, para um mundo melhor. Agora, Edinamar, como é que foi essa transição da sala de aula para a gestão? Então, você está na sala de aula, é você conhecer o aluno, é você estar do outro lado da moeda, né? Eu acho que todo mundo devia ter essas oportunidades, né? De estar do outro lado. Porque enquanto você é professora, você tem a oportunidade de lidar com o aluno, de ver as dificuldades, e aí é onde que eu acho que a pessoa se realiza muito, porque quando você vê um aluno seu de sucesso, é que você alfabetizou, que você está num lugar, igual a gente tem a oportunidade de estar e falar, olha, fulano, eu fui seu aluno, olha que eu tirei a foto, um aluno seu me mandou, isso enche o coração, enriquece a gente, porque professor,
Você sabe que é missão, né, Jane? Com Porque certeza. eu não conheço nenhum educador rico, gente. Não, não. Eu não conheço, mas eu conheço pessoas riquíssimas quando escuta isso. Você foi a minha professora, hoje eu sou médico, eu sou professor, eu sou... Porque você me ensinou. E esse respeito, eu acho que é só o professor que tem. E é incrível isso que você está trazendo para a gente, porque é o reconhecimento, né? Eu penso que, assim, a educação, é isso que você falou, ela jamais vai nos enriquecer, mas ela nos abre uma perspectiva de futuro, né? Você percebe isso? Sim, eu acredito muito no futuro, né? Tanto é que quando a gente está na alfabetização ou na educação infantil, que você vê aquele olhinho brilhando dos meninos, que muitas vezes você faz aquela pergunta para a criança: o que você vai ser quando você crescer? Ah, eu vou ser médico. Ah, eu vou ser professor. A esperança está ali. Então, o que é o papel do professor? É alimentar aquela esperança, alimentar a dignidade, alimentar a felicidade do ser humano. E como é que é trabalhar na assessoria técnica de educação da AMM, Edinamar? Que desafios você enfrenta diariamente? Ô, Jane, eu estou com secretários, porque eu tive a oportunidade de ser secretária de educação no município pequeno, e eu acho que é uma grande oportunidade, o que me levou a ser a presidente da Undime Minas Gerais, porque eu conheci as mazelas da educação de perto. Quando uma pessoa é convidada para ser a secretária de educação ou secretário de educação de um município pequeno, é o cidadão, é o servidor ter acesso àquela pessoa. Você conhecer todas as mazelas da educação e as alegrias também. Porque quando você recebe um motorista que fala: ah, eu não vou pegar aquela criança que ela está custosa. Ah, o meu ônibus estragou 4h30 da manhã, 5 horas. Ou o pai te ligando 9 horas da noite: ah, o meu filho chegou atrasado porque o ônibus atrasou de deixá-lo aqui na minha porta. Aí vem uma servidora que fala: ah, esse rodo que vocês compraram não está atendendo. Esse detergente não está bom. E aí, quando você é presidente da Undime Minas Gerais, que você conhece o Brasil inteiro através do secretário ou do representante daquele estado, você vê que os problemas são os mesmos, em proporções diferentes. Mas, assim, você ter a oportunidade de ouvir um professor reclamando do salário, daquele aluno que não chega com para casa pronto, do pai que a professora não está... Então, assim, é você conhecer de perto a educação e tentar fazer alguma coisa. Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Acredito que eu cheguei a Undime porque eu levei essa fala do meu professor, das nossas angústias, para todo mundo do Brasil inteiro, enquanto a gente encontrou para fazer política pública. E me parece também que o fato de você ter pisado numa sala de aula te deu a raiz da escola, né, Edinamar? Você viveu o cerne da educação chegando e como que ela se dá e aonde que ela empaca também, né? Claro, quando eu tive a oportunidade de estar num tempo integral, onde que há muitos anos nem ouvia falar de política de tempo integral. Hoje está aí um desafio. E enquanto assessora técnica da AMM, eu comungo com os secretários municipais essas angústias. Tantas políticas, e o secretário é único, tem secretário que é o secretário e um técnico, igual eu fiquei muito tempo assim, muitas políticas, muita adesão, e às vezes pouco recurso. Nós não temos profissionais preparados, Jane, porque quando a gente olha a educação, você percebe assim, tudo mudou. Hoje a gente tem diagnóstico de tudo. E os números falam muito, mas a educação vai muito além dos números. Atrás desses números tem sujeitos. Tem sujeitos, tem pessoas, né? E que você não consegue entregar. Muitas vezes você não consegue entregar aquele número, mas o professor entregou uma escuta, ele entregou, ele salvou uma criança muitas vezes. E às vezes o sistema te cobra números. E números não é tudo na educação. E é interessante que você está falando isso, eu fui convidada por você a falar no congresso que vocês fizeram, né? E o meu tema sempre é a saúde mental. E, Edinamar, eu fiquei impressionada com a receptividade das pessoas que estavam lá, justamente
desmontando esses dados, mostrando que aquilo que eles fazem no dia a dia da escola não aparece, né? O acolhimento, a inclusão, a tentativa de autoextermínio de um jovem que o professor acolheu naquele dia e conversou. Como que a gente vai fazer para humanizar esses dados, Edinamar? Então, Jane, eu acho que essa é a grande frustração dos professores, né? De todo mundo que está na educação e que sonha com essa educação de qualidade, porque você não mede o esforço do professor só na nota do aluno, só no resultado, né? Então, assim, eu pelo menos não tenho noção, eu nunca ouvi falar que tem algum município que já olhou para o professor com esse olhar. Você teve a oportunidade de estar com os meus professores enquanto eu fui secretária. Foi, Moema. E você viu que a gente está lá, que quem está na gestão, ela precisa desses momentos, de ouvir o professor. Porque o professor, muitas vezes, às vezes, cobra salário, mas não é só através do salário, é a escuta. E assim, acho que a educação tem cobrado tantos números, é tanta coisa que é cobrado do professor e do gestor, que está acontecendo esse adoecimento, né? A sociedade está adoecida, a gente vê essas questões de bullying na escola, e tudo é na escola. É na escola, é o espelho da sociedade. É o espelho da sociedade. E aí a culpa não recai muito sobre a sociedade, ela recai sobre a escola. Então, assim, é onde que eu acho que quando você vai no município falar de saúde mental, você salva muita gente. Quando a gente reúne, por isso que eu penso que o secretário de educação, ele não pode perder as oportunidades de estar com outros secretários em encontros, porque é um momento que você, secretário de educação, tem para ouvir o outro, para desabafar, para saber que aquela dor não é só sua. Isso. Ela é de muitos, e que aquele desafio que você está enfrentando, muitos municípios estão enfrentando. E às vezes lá, Jane, lá você encontra uma palavra, um modelo que às vezes você pode implantar lá no seu município. Isso. E a cura, né? Se é que a gente pode falar de cura, mas o remédio mais eficiente, ele é acolhimento e escuta. Porque quando eu, enquanto secretário de educação, falo da dor do meu município e eu escuto o outro, eu vejo que a dor dele é parecida com a minha. Exatamente. Ali deixa de ser a solidão, né? Então é onde a gente tem tentado muito, e você é pioneira nisso, é nessa união dos municípios. Porque a dor, ela não pode ser solitária. Eu acho que o grande problema ainda que eu vejo na educação pública, nas políticas públicas, é que a gente começa a resolver o problema individualmente, sendo que coletivamente está todo mundo com aquele sintoma. Mais fácil, né? Isso mesmo. E é interessante a gente pensar da simplicidade que é conversar, né? Então, assim, às vezes numa conversa a gente fala, nossa, encontrei aqui uma saída. Isso mesmo. Né? E você, nessa sua função, e não só nessa, porque eu sei também que você está à frente da APAE. Eu tive a oportunidade de ser diretora da APAE. Mas fez um trabalho... Sim, porque eu acho que eu estar na APAE, ela mudou definitivamente a minha forma de ver a vida, Jane. Porque foi lá que eu aprendi o que é inclusão. E foi quando eles falaram a palavra inclusão que eu participei do primeiro curso de inclusão que a PUC fez até virtual. É assim, a hora que você chegava, vai acontecer inclusão, e o professor, eu não sei lidar com essa criança. É essa sensação de todo mundo. Lógico. E eu não sabia lidar com a PAE, eu não sabia lidar com as deficiências, mas assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque lá você consegue enxergar o sujeito, enxergar a pessoa. Você não consegue enxergar a dificuldade dela. Você está vendo o que está atrás daquela dificuldade. Ou seja, não é a estatística, né? Não é a estatística. E assim, eu acho que é esse princípio que precisa de ser orientado. A inclusão, ela tem que ser orientada nesse princípio. É olhar as potencialidades, deixar de lado as dificuldades, porque acredito que a gente vai conseguir construir, porque quando você cria um vínculo tão forte quando a pessoa tem uma deficiência, às vezes uma deficiência até mais grave, né?
Porque hoje a gente tem a questão de TEA e que a gente sabe quanto a criança e quanta família está sofrendo com isso. E eu acho que quando o professor, a escola, a gestão está aberta a ouvir, ela já deu o primeiro passo. Agora, Ouvir as dores, né, Jane, da pessoa. como afetar esses gestores, Ednamar? Você, como gestora que é, à frente da associação, como que a gente pode tentar afetar o gestor? Eu acho que quando a gente despertar no gestor, para ele compreender as famílias, ele tem que compreender a família. Porque uma criança de família estruturada, ele não vai chegar com problema na escola. Não, ele não vai dar trabalho. Eu acho que quando a gente começar a observar as famílias, compreender a família e fazer dentro da própria gestão, ela ser intersetorial. A Secretaria de Educação não vive sem a Secretaria de Saúde. Cada um sai da sua caixinha e fala assim, nós estamos no meu município, eu não estou na minha caixinha da educação, a Marina não está na saúde, a Lúcia não está na assistência social. Nós estamos em um território e que nós precisamos de resolver as questões desse território. Quando a gestão tiver esse olhar, ela vai conseguir alcançar. Sabe por quê, Jane? A criança que precisa de assistência social, que está desprovida de alguma coisa, ela que vai precisar mais da saúde e da educação. Sim. Eu acho que é por aí, é pela intersetorialidade. Cada um sai da sua caixinha e juntar, dividir. E ninguém com razão, né? Exatamente. Nós estamos aqui, o problema está aqui, nós estamos aqui para solucionar. Isso não é problema meu, isso é fulano que tem que resolver. Nós é que temos que encontrar a solução. Agora, Ednamar, você que está na área pública, me diz uma coisa, você percebe que quando um secretário sai e entra outro, às vezes de partidos diferentes, a gente tem perdido muito tempo? A gente perde tempo com isso, a gente vê que as pessoas deixam de trilhar caminhos que já estavam construídos, sedimentados, para começar uma coisa nova. Isso não existe. E as políticas, infelizmente, o Brasil está muito politizado, muito. Né, Jane? Polarizado também, né? Polarizado. Eu estou num grupo de educação ambiental. E aí você vê, assim, as pessoas reclamam. Não tem que começar tudo de novo, não tem que inventar roda. Esse a roda já foi inventada. Vamos continuar o que deu certo, só porque fulano fez uma política, eu vou acabar com ela. Isso não existe. Aí você está deixando de olhar o seu aluno, você está deixando... Assim, fulano fez isso. Não, vamos continuar o que já deu certo. Ajustar, recalcular o que é preciso. Recalcular a rota. Isso. Hoje em dia nós estamos cheios de tecnologia. Para quê? Você errou um caminho, teve um acidente, você não tem que recalcular a rota? E eu acho interessante, porque quando a gente fala em recalcular, é pensar assim... Tem momentos que a gente pode pegar um atalho, não é? Claro. E a tecnologia digital, a IA está aí para desburocratizar e os humanos poderem humanizar mais a escola. Humanizar, você falou a palavra certa, Jane. Quando o gestor olha para o outro, pode ser a sua secretária, o pai do aluno, uma servente escolar, um motorista. Ele precisa ser de ser olhado, ele precisa de ser enxergado. Todo mundo quer ser visto e não deixar ninguém para trás. É interessante que você está falando isso. Nessas minhas idas para municípios, eu converso muito com os motoristas. E eu sou apaixonada, porque são eles que vão buscar as crianças ali, quase que de madrugada, e na educação especial, né? Eles sabem de todo o histórico da criança, da família, da alimentação. Assim, a hora... Eu nunca me esqueço de uma menina que ela tinha paralisia cerebral. A hora que ela via o motorista, parecia que ela estava vendo o mundo. Alegria, né? Transformada. Porque ela era olhada. A última coisa que ele queria saber é o que ela tinha. Né? Então, assim, olha que coisa linda. É maravilhoso. O motorista ele tem um papel fundamental. Eu sempre reúno com os meus motoristas, graças a Deus, eu tive esse olhar. Tive a oportunidade de sentar com ele e falar assim, o dia da criança começa com você.
Se você recebe a criança bem no ônibus, ela vai alegre para a Isso. escola, né? E às vezes o motorista fala assim, Edna, mas a senhora precisa de ir lá dar um bar. Fala assim, eu vou e falo, vocês respeitem o motorista, ele aqui é o chefe. Se ele chegar aqui e me reclamar de vocês, é eu que vou vir aqui. Então, assim, é valorizar o servidor, isso é fundamental, né, Jane? Quando você trabalha em equipe, é uma equipe, né? A gente vê que quando uma gestão, quando tem um líder, quando o líder Inspira, o né? time inspira, que o time ganha, é o time que ganhou. E aí, quando o time perde, a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente, trazer a culpa para a gente. Você sabe que é interessante você estar falando isso, e eu estou me lembrando de uma dinâmica que eu faço com os gestores, que é como se nós estivéssemos todos num balde, um monte de caranguejo. Eu falei isso lá no congresso. E um caranguejo tenta sair do balde. Os outros caranguejos não deixam ele sair, puxam para baixo. E aí a gente volta para o individual. Eu penso que talvez a inspiração, ela comece desse coletivo, né? Porque nunca a gente viveu o que a gente está vivendo da desmotivação dos profissionais da educação. E nunca tivemos tantas políticas públicas. Exato. Onde que está o nó? Onde está? Eu acho que é um momento de reflexão para todo mundo, né, Jana? Até onde que eu preciso ir? Porque antigamente, eu participei quando eu estava professora, que eu participei de formação, a gente precisa de formação, a gente sempre pedia isso, né? Quando a gente vai construir o plano, e agora está cheio de formação, estamos cheios de oportunidade. Pois é. E quem está agarrando essas oportunidades? Quem está se formando para lidar? Eu estava na Secretaria de Educação ainda quando começou a chegar aquele monte de laudos, que a inclusão chegou e precisa de acontecer. Eu pensei assim, nossa, eu vou ter que fazer uma pós em neurociência. E corri para fazer. Olha. Por quê? Porque precisa de entender o cérebro da pessoa, como que ele funciona, os avanços. Eu não sou uma mulher tecnológica, mas eu não posso... Quem fica sem o celular hoje? Nós nem podemos. Assim, vamos buscar, né? Então, assim, eu peço, assim, encarecidamente aos professores que se capacitem pelas oportunidades. Eu estou falando de educação pública e o MEC tem uma plataforma que chamava MEC, com cursos excelentes. Gratuitamente, né? Gratuitos. Nós tivemos um encontro com a secretária Zara no MEC e ela, assim, apontando quantos profissionais se inscrevem. Eu acho que 20% concluem. Então, assim... Vamos cobrar, mas vamos nos capacitar, né? Vamos nos capacitar também para lidar com as diferenças, porque nós não somos iguais a ninguém. E é interessante quando você fala isso, porque eu falo que a travessia do século XX para o século XXI, que é onde a gente está hoje, é entender que todos nós estamos com alguma necessidade especial. Sim. Não é? Sim. A gente fica aflita. Eu me percebo assim, nossa, que pessoa ansiosa. Ela me falava da plataforma, eu falei, não, eu quero fazer um teste dele para ver onde que eu preciso me adequar, onde que está falhando. Ainda mais que a gente já não tá, essa menina mais, né? A nossa idade... Já diz que nós fomos um projeto que deu certo. Que deu certo. Então, mas assim... Vamos também inovar naquilo que nós podemos, né? Não vamos entregar. Pois é. E até porque eu acho que, assim, se a gente está no jogo, se a gente ainda está na ativa, nós estamos abertos para aprender. Né? Veja a tecnologia digital. No início, eu era daquele time que ela veio para acabar com a gente. Agora, eu já estou no outro time. Se eu me alfabetizar e me letrar digitalmente, eu posso usar ela a meu favor. E eu acho que, assim, o momento que nós estamos é exatamente esse, se abrir para o novo. Isso, porque o novo veio para ficar. E a educação é dinâmica. A educação é dinâmica. A gente vê os avanços na saúde, nós temos que acompanhar esses avanços, né? E como que eu vou acompanhar esses avanços? Hoje em dia, você vê quantos neurocientistas que tem só na área de educação.
Porque para você saber como que seu cérebro aprende, por que que aprende. E eu acho que é isso, sabe? É inovar com responsabilidade. Agora, Nunca esquecer do nosso papel, que é fundamental, que é vidas que estão... Porque ninguém chega a lugar nenhum sem passar pela escola. e você acha, Dinamarca, que tem alguma coisa que a gente ainda pode fazer da união dos municípios? Eu acho, assim, a Undime, Minas Gerais, tem um papel essencial, né? Eu estou falando de Minas, mas Sim, a Undime, que é a União Nacional, e de estar, né, fazendo essa conexão entre os municípios, muitas vezes... mas eu sei que tem vários municípios que não se associam. Que não, tem uns que não se associam, né? Eu não entendo porque o gestor não associa, e quando eu estive à frente da Undime, a Undime sempre faz esse papel de convidar, que é importante. A Associação Mineira também é um trabalho uma lindo. capilaridade, é um trabalho assim, porque somos 837 associados e assim, a voz do prefeito também é muito importante, né? E a gente convida os prefeitos para trazer os secretários, né? Para ter essas formações, porque se o prefeito investir em educação, ele vai ter bons resultados. Talvez não seja tão imediato, mas ele vai plantar uma semente. Eu acho que é tâmaras, né? Que demora muito a frutificar, mas que futuramente ele vai ter um reconhecimento brilhante. E pensar, né, que a semeadura é aquilo que você fala. Talvez a gente nem colha, Exatamente. mas a semente está jogada. Isso. Né? Um dia ela vai florescer. E eu penso assim, eu sempre trabalho muito com as Undimes e eu vejo um trabalho tão unificador que é possível a gente dar mais com menos, né? Por quê? Porque a gente para de puxar o caranguejo para baixo. A gente começa a se unir. Para dar suporte para todo mundo subir. Por exemplo, você traz aí a questão, vamos pensar do bullying, né? A gente estudou exaustivamente. O bullying, ele acontece dentro da escola porque muitas vezes aquilo que é vivido até na própria família não tem um espaço de diálogo e na escola aparece. Só que aquele que está sofrendo ou na família ou em algum lugar, ele vai cometer na escola. Verdade. Né? Então, a gente vê nos estudos dos massacres, na violência física, simbólica, todo tipo de violência é quase que uma reprodução daquilo que eu vivo. Eu nunca me esqueço de uma criança que toda vez que ela chegava das férias, tudo, ela massacrava os colegas. Até que um dia eu fui lá e conversei com ela, eu estava dando uma assessoria nesse município, e essa criança falou assim, mas o meu pai sempre me fala que ele me bate porque ele me ama. O que aquela criança estava fazendo? Tentando corrigir o coleguinha com aquilo que ela entendeu que era amor. E aí a gente logo exclui aquela criança. Se eu me colocar e escutar e tentar mostrar para ela outro tipo de amor, ela pode até ajudar aquele pai. Com certeza. Que é isso que você fala, né? A coisa está no primeiro modelo, que é quem apresenta o mundo para a criança. Exatamente. Nós temos as pérolas, né, Jane? E a responsabilidade do professor da escola é muito grande, informar uma sociedade. Então, eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito que nós temos missão. Eu também acredito. Né? Porque não é possível que a gente chegou até aqui em vão. Né? Quando você vê um aluno, que você tem aquele olhar, que você tenta salvar aquele aluno, e a gente, nessa trajetória, consegue salvar uns, mas, infelizmente, outros não se salvam. E quando a gente tem um tempo de sala de aula, a gente, infelizmente, reconhece isso, né? Mas, assim, de você ter aquela consciência de que você tentou, que você não foi omissa. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no tempo integral, quando eu te falei que começou a falar esse tempo integral. E olha que eu lembro, isso aí tem anos, né? Isso. E aí você vê pessoas assim, até que hoje, infelizmente, estão presas, mas assim, que naquela época te respeitava.
Isso não tem preço. E até hoje, se você chegar perto dele e sair de uma prisão, com certeza ele vai te olhar. Você pode estar até com vergonha, mas ele vai... Dona Edna... É uma autoridade. Então, assim, eu acho que o professor precisa de cultivar isso, de saber que nós somos espelho. Nós somos espelho para os nossos alunos. A sua posição, a sua maneira de sentar, de se vestir, de estar na sociedade é exemplo para o seu aluno. Então, se o professor enxerga, professores pais enxergam uma sociedade que eu enxergo ainda bonita, cheia de vida, com pessoas responsáveis, seja espelho para o seu aluno, lá fora também. É muito Você tem importante. filhos, né? Tem filhos e netos. Qual a idade? Eu tenho de 40 É quase a idade da minha. Coisa, de 30 e poucos, e tem neto de mais de 20, e tem netos de 6 que estão na escola. Pois é. Então, assim, eu vivo ainda esses momentos, assim, E tá de fazer para deixando casa. um legado e dando em vida um legado, né, Dinamar? Sim, minha netinha estava fazendo para casa um trabalho de escola com os colegas na minha casa, para minha alegria. E aí eles estavam falando, eu falei de consciência negra, de como trabalhar. Eu falei assim, vou dar um material para vocês. Ah, me dê esse material. Eu vou dar o material, vocês mostrem isso para os seus colegas. Ótimo. Apresentem na sala de aula para os seus colegas. Leiam o que está escrito atrás dos cartazes e façam isso. Mas façam com gosto, porque... Quando eu estive à frente de sala de aula no ensino médio, eu tive muitas oportunidades de colocar alunos para dar aula lá e estou vendo esses alunos maior sucesso. Eu falei assim, eu sabia que você ia fazer sucesso, porque lá na sala de aula eu já via o seu potencial. Então, assim, o papel do professor é fundamental e da gestão dar oportunidades para esse professor fazer essa política pública acontecer de verdade, né? E eu acho que quando a gente pensa no gestor, e você está falando aí da criança que se espelha no aluno, vamos lembrar, gestores, que os professores se espelham em vocês. Sim. Né? O professor, ele olha para o gestor. Se der meet, ele segue. Se não der, ele boicota. Exatamente. Né? Gente, eu ficaria aqui a tarde inteira, a noite inteira com a Edinamar, principalmente porque eu acho que assim, a Edinamar traz uma educação que acontece reconhecendo os nós. Temos muitas mazelas, né? Muitos desafios. Muitos. Eu me coloco no lugar de um secretário de educação hoje e reconheço que não está fácil, mas com fé, com coragem, ele vai vencer. Nós venceremos, né? E eu penso, né, Dinamar, que você traz um ponto fundamental, ainda mais agora que a gente está chegando em época de eleição e tudo, que assim, a estrada, ela não é cortada, ela continua, ela pode ser recalculada, eu posso dar uma volta maior, pegar um atalho, mas o ensino, ele já está ali. Ele já está ali, é fortalecer. Fortalecer, independente de partido, de cor, de raça, de gênero, não é isso? É fortalecer, olhar, ouvir. Eu acho que a inclusão, ela é muito mais nesse conceito. Quando você diz que a inclusão você aprendeu na sala de aula, é porque a gente entende que a cada criança que chega é uma diversidade de famílias que ela traz para a sala de aula, né? Ô, Jane, olha a selva. Cada um é um lá e todo mundo vive. Então, assim... E pacificamente, pacificamente, às vezes muito mais. Então, assim, eu acho que é a gente aprender a olhar o outro do jeito que ele é, né? Reconhecer no outro o ser humano que está atrás de uma deficiência. Todo mundo aprende, todo mundo... tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo. Eu acho que a gente não tem escolha. Se você está diante de uma pessoa, cada pessoa que você conhece na sua vida, ela te ensina alguma coisa. A gente não nasceu pronto. Nós não nascemos prontos. Assim, e se construir ao lado do outro é muito bom, é muito importante, é muito enriquecedor. E se reconhecer ao lado de um semelhante, né? É muito menos valioso. solitário. Menos solitário. Menos solitário. E aí, antes da gente finalizar, eu queria algumas dicas. Sim. Eu queria uma dica de Dinamar
daquele livro que te marcou. E se eu te falar que o essencial é invisível aos olhos, você lembra de alguma coisa? O Pequeno Príncipe, eu também amo esse livro. E você é responsável por aquilo que tu cativas. Nossa, e aí eu até me arrepio de falar do Pequeno Príncipe, porque é aquela leitura que você lê enquanto você está criança, você vê de uma forma, adolescente de outro e adulto de outro. E na educação, então, que visão, como que uma pessoa pode viver intensamente nas folhas de um livro e dar exemplo de vida para a gente, principalmente na educação. Tão contemporâneo, tão reflexivo. É verdade. É um livro que a gente lê muitos livros, eu estou com os seus maravilhosos, mas assim, tem uns livros que esse livro marcou a minha vida, né? A minha também. Ele marcou minha vida e eu acho que o professor tem a oportunidade de trabalhar esse livro com o aluno para a vida, ele é para a escola, para a vida, para todos os momentos. E é lindo você entender que a responsabilidade é para a vida. Ela é no amor ou no ódio, você é responsável. E saber que nós corremos o risco de perder a nossa essência, que nós não podemos perder. Esse é o grande problema atual. Então. Nossa, ótima dica. E aí, e uma dica cultural nessa Minas Gerais enorme aqui? Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um passeio, uma cidade. Jane, você sabe que eu sou do interior, você conhece a minha cidadezinha. Moema. Eu não abro mão dos meus domingos, finais de semana num sítio com comida de fogão de lenha, com quitanda e um grupo de seresta que eu adoro, violão. Que delícia. Então, assim, a minha parte de cultura vai ficar mais pro documentário. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver Dilema das Redes. Nossa, um soquinho na pontinha do estômago. Então, eu acho que é o momento da gente refletir sobre isso, né, Jane? Da potência que está por trás da tecnologia digital, concentrado na mão de poucos e arrebatando as gerações sem pensamento crítico. Exatamente. Quando a gente vê o ECA digital, eu aconselho todo mundo ver o documentário. Também. Muito bem colocado. Muito bem. Porque nós precisamos de ter esse olhar, nos posicionar diante das coisas, né, Jane? E saber que nenhuma tecnologia é neutra. Nenhuma. Né? Atrás de uma tecnologia sempre tem algo maior. Então, eu penso que um documentário também é cultura, né? Eu gosto da minha rocinha, eu adoro a natureza, molhar as buganvílias, mas a gente precisa de estar atento às novidades. Pequenas coisas que estão dentro da nossa casa. Sim, porque às vezes em municípios pequenos a gente não tem tanto acesso a teatro, então, mas assim, temos oportunidades. E é interessante porque você aqui hoje, né? E eu vou vendo toda a mensagem final das pessoas que têm passado por aqui, todos voltam na essência do ser humano, que é a simplicidade. A simplicidade. Você pensa um fogãozinho de lenha, com aquela comidinha simples, eu não vou abrir mão da minha essência. Da rosa. E o Pequeno Príncipe, ele me inspira até isso, viu, Jane? Sinceramente. Pois é. E talvez, né, se a educação pensar na simplicidade, a gente chega lá, né? Exatamente, deixar tantos projetos maravilhados e buscar aquela coisa mais simples, mas com o olhar que precisa ser olhado. Né? E você que vem de Moema, interior, para encerrar, né? Eu fico pensando, querer que aquelas crianças e jovens não saiam dali, eles podem sair para estudar, se profissionalizar melhor, mas sintam que a raiz está ali, né? E a essência, eu não abro mão da minha... Igual eu falo assim, eu venho a Belo Horizonte trabalhar, eu sou muito honrada de trabalhar com educação, mas assim, eu não perco de vista o meu município, eu sou apaixonada. A simplicidade, para mim, é estar acima disso, sabe, Jane? A gente reconhecer que, no fundo, todo mundo quer aquilo ali. É assim, porque tem muitas pessoas vivendo de aparência. E aí eu acho que você trabalha com doenças mentais, e aí quando a pessoa começa a perceber que está numa busca
frenética. Essa busca frenética de algo que está dentro de você, dentro das suas raízes, da sua fé, seja ela qual a crença que for, mas que isso faz de você um ser humano responsável e que você consegue cativar as pessoas com isso também. Edinamar, uma coisa que eu quero te dizer do fundo do meu coração. Eu adoro muito uma metáfora do trem da vida. E ele fala muito da nossa vida e da nossa finitude. Quando a gente entra no trem chamado vida, a gente vai aprendendo a olhar para o lado. Aí, de repente, você olha, tem uma pessoa, você olha. Você é uma dessas pessoas que sentou do meu lado. Obrigada, E eu não Jane. vou esperar você desembarcar para dizer isso, da importância que você tem na minha vida, na minha formação Obrigada. e principalmente na credibilidade que eu tenho na educação pública do Brasil. Obrigada, você é uma querida. Você sabe que eu te conheci foi pelas redes sociais. Então, nós que não somos amantes de redes sociais, temos que ser também. Porque foi lá que eu falei, é essa moça que eu preciso dela aqui comigo. Eu não esqueço. E uma pessoa também, né, Jane, que você nunca foi doida por dinheiro. Não. Você tem dinheiro para pagar, eu vou. Se não tiver, eu vou assim mesmo. É isso mesmo. Isso é né? muito O dinheiro importante. não é tudo, né? Isso faz toda a diferença na educação, que não é só por dinheiro. Porque senão nós não Exatamente. teríamos professores. E aí, eu queria que você dissesse aquela frase que a gente escutou a vida inteira da nossa mãe, do nosso pai: menina, você não é todo mundo. Por que que você não é todo mundo? Porque eu não vou com a multidão. Aê! Eu vou ficar com as pessoas que me fazem bem, com a minha essência, naquilo que eu acredito, né? Com responsabilidade, com coragem, né? Isso. Porque quando a gente tem coragem, você sabe que a gente sente mais dor, né? É. Porque a gente é corajoso para fazer as mudanças, enfrentar os desafios. Mas eu não vou com a multidão. Ah, obrigada, minha Eu que querida. agradeço, Jane. Que prazer. alegria estar com você. Obrigada pelo convite. Eu te agradeço. Estaremos juntas, né? Em Em alguns vários. encontros, E em aqui vários. de novo Aqui também. de novo, qualquer dia desse. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, Muito que bom rico. estar com você. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não, você não é todo mundo.